Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto, é a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo. Mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo a respeito da retenção seminal. Esse, sem dúvida, vai ser um dos vídeos mais importantes do canal, meu garoto. Então preste muita atenção. Fique ligado no que o seu amigo aqui tem para passar para você. Você está brigando com um demônio que você mesmo criou. Isso mesmo. A luxúria, garoto. A maioria das pessoas, elas vão acabar sendo prejudicadas nessa batalha contra a luxúria, porque você não tem que batalhar com ela. Você não tem que lutar ou ficar com raiva da luxúria. Porque a luxúria é simplesmente uma percepção que você tem em relação ao erotismo. Isso mesmo, a nudez, por exemplo. Na sociedade em que vivemos, nós somos programados a enxergar a nudez e o erotismo com uma perspectiva negativa. Não só essa área, mas todas as áreas da vida começam a ser enxergadas de uma forma negativa por conta dessas programações impostas pelo sistema. Então, naturalmente, nessa sociedade você começa a ter uma percepção negativa em relação à nudez ou ao corpo, ou até mesmo à interação sexual. E essa percepção negativa, ela é enxergada como luxúria. Porém, se você mudar a sua percepção em relação à luxúria, você vai ter uma visão mais saudável em relação ao erotismo. O que é o erotismo? O erotismo é basicamente uma questão sexual que ela é apresentada sem ser de forma explícita. A questão da sexualidade é algo natural, não só do ser humano, mas de todos os seres vivos existentes nesse plano tridimensional. Perceba que sempre que você cria uma percepção negativa em relação a qualquer coisa na vida, isso vai se transformar em emoções negativas que, por sua vez, se transformarão em comportamentos desagradáveis, desencadeados por defeitos de caráter, que surgiram por conta dessa percepção negativa, meu garoto. Então, a luxúria não foi feita para você batalhar contra ela. Na verdade, você pode mudar totalmente a sua visão de mundo através da transmutação mental. Você tem que transformar a luxúria em dádivas, como já ensinou o grande David Deida, um grande espiritualista e mestre na arte da sexualidade. Você não tem que brigar com a luxúria, porque a luxúria é você mesmo que criou através de uma percepção negativa relacionada ao erotismo. Perceba que na sociedade, por nós termos uma percepção negativa em relação à nudez, a gente acaba achando estranho, ficando cada vez mais sexualizado ao ver uma mulher, por exemplo, que usa roupas curtas. A luxúria, que é uma percepção negativa, vai ser aflorada e você começa a ter esses pensamentos um tanto quanto desagradáveis. Mas perceba que é simplesmente o reflexo de uma percepção que você mesmo criou. Você está criando a luxúria por conta dessas percepções errôneas. Mas agora, com o que eu estou passando para você, você vai ter a oportunidade de transmutar essa percepção, transformar essa percepção negativa em uma percepção positiva em relação ao erotismo. E na medida em que você muda essa percepção, a forma com que você vai enxergar as mulheres, por exemplo, vai ser totalmente saudável. Você vai olhar para uma mulher que anda com vestido ou roupa curta de forma natural, sem aquela mente pecaminosa. Perceba que na sociedade nós temos essa visão luxuriosa, mas se você observar determinadas tribos de índio, inclusive foi uma percepção e uma linha de pensamento que o grande Murilo Rocha, lá do Clube da Retenção, passou para nós, que faz muito sentido. E por conta disso eu decidi passar esse ensinamento para vocês. Determinadas tribos indígenas, eles têm uma visão extremamente saudável e natural em relação ao erotismo. Pode ver que os índiozinhos desde criança estão andando para cima e para baixo, igual Adão e Eva, no Jardim do Éden, meu garoto. Eles não têm aquela percepção negativa. Eles não têm uma percepção luxuriosa em relação ao erotismo. Então eles chegam na adolescência, até mesmo na vida adulta, eles simplesmente conseguem ver um corpo nu sem maldade.
por conta de uma percepção saudável e natural que eles tiveram desde a infância. Foi uma programação desse grupo indígena que criou essa percepção. Olha que interessante. Isso quer dizer que se você pegar um determinado índio dessa aldeia e colocar nessa floresta de pedra, nesse manicômio chamado Matrix, colocar ele para entrar em contato com mulheres que andam com roupas curtas, ele não vai ter maldade em olhar para elas. Ele vai olhar para elas e vai simplesmente achar algo normal. Porque ele foi programado desde criança a enxergar o erotismo de forma saudável. Esses grupos indígenas, eles não são mais espiritualizados ou iluminados do que nós. Simplesmente eles possuem percepções diferentes em relação à nudez. Se você mudar essa tua percepção também, você vai deixar de ser um indivíduo luxurioso e vai começar a respeitar mais as pessoas, principalmente as mulheres, independentemente da vestimenta delas, meu garoto. Porque a mudança surge aqui. A forma como você enxerga o mundo externo é simplesmente um reflexo do teu estado interior, das crenças que você possui. Porque essas crenças se transformam em percepções. Então não brigue com a luxúria, porque você está apenas criando ela e fortalecendo ela cada vez mais. Você tem que fazer o quê? Transformar a luxúria em dádivas. Transmutar as percepções em relação ao erotismo na sua existência. Vá na minha, garoto, que você vai passar de ano. Eu passei um bom período da minha vida e da jornada da retenção brigando contra a luxúria. Ficava com raiva por conta desse sentimento luxurioso. Nossa, mano, por que isso aqui não para de surgir dentro de mim? Mas, na verdade, todo esse tempo eu estava simplesmente criando esse demônio e brigando contra ele. Olha a falta de sentido nisso, mano. Você cria algo para ficar brigando contra ele, querendo que ele vá embora, sendo que você está constantemente criando esse demônio por conta dessa percepção errônea que você tem em relação ao erotismo, à nudez. Então, quando você enxerga a nudez de uma forma saudável ou de forma neutra, o mundo externo não vai mais te prejudicar. Você vai continuar evitando olhar para as mulheres que utilizam roupas curtas ou as mulheres dependentes de validações por uma questão agora de respeito e não por uma questão de medo de olhar para ela e a luxúria se aflorar dentro de ti, ocasionar poluições noturnas ou até mesmo desperdício seminal consciente. Olha só como a mudança de percepção já muda totalmente a tua realidade. Você se afasta ou você desvia o olhar por respeito. Não porque aquilo vai te influenciar e te corromper, porque agora você tem uma percepção, uma linha de visão, uma ótica tridimensional extremamente saudável. Transmute a luxúria em bênçãos na tua vida, porque estamos falando da energia sexual. Ela não para de ser criada dentro de ti. Isso quer dizer que enquanto você estiver com essa percepção negativa em relação à energia sexual e à nudez, você vai permanecer em estado de sofrimento, porque você vai ter que lutar contra essa percepção negativa o tempo inteiro, sem você ter percebido que você mesmo estava criando tudo isso. É por isso que existe aquele ditado: o seu maior inimigo é você mesmo. Isso significa o quê? Que o seu maior inimigo são as percepções que você cria de forma inconsciente, percepções negativas. Você nem percebe, você enxerga as coisas, bota uma polaridade negativa naquilo e começa a ficar com raiva do mundo, começa a ficar com raiva da vestimenta das pessoas, começa a ficar com raiva das redes sociais, que estão cada vez mais depravadas, mas simplesmente é só uma percepção que você tem. Quando você dissolve essas crenças negativas e essas percepções polarizadas na negatividade que estão dentro de você, o mundo externo não surte mais efeito em você, meu garoto, não te prejudica mais. Os demônios nada mais são do que percepções negativas que você tem. Dissolva elas que esses demônios irão deixar de existir. Você vai ter uma visão mais saudável. É por isso que hoje em dia, quando eu vou para a academia, por exemplo, eu não fico mais chateado. Eu não fico mais preocupado. Nossa, vai surgir uma mulher aqui com uma vestimenta curta, com um shortinho curto, buscando validação. Eu não fico mais com essa preocupação, porque eu mudei a minha percepção e a minha ótica em relação à nudez, ao corpo, ao erotismo. Eu desenvolvi uma percepção mais saudável e neutra.
Me tornei um índio, garoto. Me tornei um índio que enxerga tudo com pureza, vivendo na floresta de pedra.